Olá pessoal, vou fazer aqui a correção do sexto simulado, né? E depois na sequência a correção do sétimo simulado. A questão 9 do sexto simulado, ela apresenta aqui uma questão de mediana, né? E dados agrupados, né? E tem duas situações da mediana. A primeira situação, quando você tem dados discretos, né? Que eu acho que caiu no simulado, não, só trabalhei na regular e na master. Não coloquei no simulado ainda. Mas tem a questão quando você tem mediana com os dados agrupados, que aqui você vai ter ele em classes. E aí você tem que ter atenção, né? Que quando você tem dados discretos, né? Você faz o rol. Só que aqui você faria um rol se você tem os dados agrupados aqui. Ficaria estranho. Para você calcular a mediana em dados agrupados, ou você usa a fórmula, ou você sai pela proporcionalidade da área, onde você vai ter lá suas frequências absolutas, né? E aí tem uma regrinha de proporcionalidade. Nessa questão aqui, o caminho mais simples é você sair pela fórmula da mediana. Já no simulado, no sétimo simulado, que tem o gráfico e tem as porcentagens, o interessante é você resolver a questão pela fórmula da área de proporcionalidade. Bom, essa aqui a gente vai sair pela fórmula, calcular a mediana pela fórmula. Só que antes de calcular a mediana, a gente tem que identificar qual é a classe da mediana. Como que a gente encontra dessa maneira aqui a classe da mediana? Bom, aqui eu tenho um pouco mais simples de quando você tem os dados discretos. Para você encontrar a classe da mediana, o que você vai fazer? Você vai fazer primeiro n sobre 2. Bom, e quem é esse n aqui? Esse n é a soma das suas frequências absolutas. Olha só, a velocidade aqui é a minha variável. Esse número de ocorrências vai ser minha frequência absoluta. E aqui eu fiz uma FAQ também que eu vou precisar dela. Quando eu faço a somatória, a somatória da frequência absoluta, eu vou ter o n, o total de pessoas, o total de dados, o total de elementos da minha amostra, do meu conjunto. Então o meu n aqui, ele vale 150. Da onde? Somando 34, 41, 35, 22, 18. Então eu tenho n sobre 2 é igual a 150 dividido por 2. Isso aqui é igual a 75. Ou seja, a minha mediana, né, ela vai dividir essas classes exatamente no meio, na posição 75. Mas como é que você vai saber, baseado, né, nesse elemento aqui, qual é a sua mediana, qual é a classe da sua mediana? Bom, aí que entra a FAQ. A finalidade da FAQ é nos ajudar a encontrar a mediana ou a classe da mediana. Então eu fiz a FAQ aqui do lado, né? Repete o primeiro e depois você vem somando, porque isso é FAQ, é frequência acumulada, 41 mais 34, 75. 35 mais 75, 110. 22 mais 110, 132. 18 mais 132, 150. No final da minha FAQ eu sempre tenho que achar o meu n. Se ela está correta, eu tenho que achar o n. A partir disso, eu vou ver na FAQ qual linha que vai contemplar esse valor, essa posição aqui. Olha só, olhando somente na FAQ, o 34 contempla o 75? Não contempla porque ele é menor, né, numa frequência acumulada. O 75 contempla o 75? Sim, ok, já foi contemplado. Então, eu consegui identificar aqui qual é a classe da minha mediana. Essa aqui é a classe da minha mediana. Vou fazer um asterisco aqui para ela. Essa é a classe da mediana. Por que eu preciso saber a classe da mediana? Simples. Para eu poder aplicar essa fórmula aqui, essas definições aqui, eu tenho que saber quem é a classe que eu vou trabalhar, qual é a classe que eu vou trabalhar. A partir daí, a gente vai identificar cada um desses elementos aqui, fazer a substituição e chegar à mediana. E aí, se você perguntar, mas vai ser, né, quando você tem classes, né, mediana, você vai verificar a classe. É sempre n sobre 2? Não tem que fazer igual o dados discretos? Quando é par, você faz a média aritmética? Não. Quando é classes, você faz só o n sobre 2, que vai te dar a posição, e essa posição você procura dentro da FAQ. Agora, quando a gente vem aqui calcular a mediana, olha só. A mediana é igual ao quê? Deixa eu até separar aqui.
limite inferior. Quem é o limite inferior? Onde é que você vai olhar esse limite inferior? Dentro da classe da mediana. O limite inferior aqui é o 108. O 108 é o seu limite inferior, porque eu estou olhando dentro da classe mediana. Então, eu tenho aqui 108 mais... Olha só, esse n sobre 2 não precisa calcular, nós já calculamos aqui em cima. Isso aqui é 75 menos... Essa aqui é o que dá mais problemas, essa FAQ antes. Isso aqui é FAQ anterior. E aí você vai ter que se localizar, né? Se localizar na classe mediana, ó, classe mediana, e olhar qual é a FAQ anterior. É essa FAQ aqui? Não, é a FAQ anterior. Ou seja, é essa aqui, ó, menos a FAQ anterior, que é 34. Isso tudo aqui eu vou multiplicar pela amplitude, né? Isso aqui significa amplitude. O que é amplitude? É a diferença que eu tenho no intervalo aqui, ó, do 101 a 108. 108 menos 101 é 7. Minha amplitude, aqui nesse problema aqui, minha amplitude é igual a 7. Então, vezes 7. E vou dividir somente isso aqui, ó. O LI fica aqui fora, o limite inferior fica fora, tá? Eu vou dividir isso pela frequência absoluta. Mas que frequência absoluta é essa? Dentro da classe, que é a classe mediana. A frequência absoluta aqui é 41. Então, o que vai acontecer aqui agora? Olha só. Você vai chegar ao final, você vai encontrar a sua mediana, né? A sua mediana vai ser 108 mais 75 menos 34, isso aqui é 41. Olha só, simplifica isso aqui, né? Você vai ter 108 mais 7 igual a 115. Então, essa aqui é a minha mediana aqui nesses dados agrupados. Ou seja, 115, ele está trabalhando com a variável, né? A variável velocidade, né? Então, é velocidade, quilômetros por hora, se eu não me engano. Quilômetros, isso, quilômetros por hora, tá bom? Essa é a mediana, trabalhando com dados agrupados. O que eu chamo a atenção aqui? Você saber reconhecer cada esse elemento, né? Depois fica no automático que a gente nem fica muito preso à fórmula, e sim é saber identificar os elementos aqui, ó. Limite inferior, o que é isso aqui? Isso aqui é a FAQ anterior, por isso que você tem que saber qual é a classe da sua mediana, né? Amplitude é fácil, é esse N aqui. Isso aqui é frequência absoluta dentro do intervalo da mediana. O ponto crítico nesse tipo de mediana é você encontrar a classe da mediana, você não pode errar, né? E aí você não pode ter dúvida, você faz o quê? N sobre 2, né? Isso aqui vai te dar uma posição que é o meio daqueles dados agrupados. E aí você olha onde? Na FAQ. 34 é maior? Não, é menor. 75. Bom, 75 é igual, contempla aquele valor, contempla aquela posição. Então, ele é a classe da mediana. Ah, mas você olhar, o 110 também contempla. Não, mas o primeiro que contemplar é a classe. Tá? E aí você pode pensar o seguinte, poxa, Rodrigo, mas aqui você tem uma quantidade par, né? Se você tivesse uma quantidade ímpar, aí você ia identificar qual era o seu termo central ali, né? Ia estar e identificar a classe mediana, tá bom? A questão não tinha muito cálculo, não. A questão era mais de você lembrar dessa fórmula aqui, né? E trabalhar com a FAQ, tá bom? Na questão 10 já envolve conjunto numérico, né? Envolve conjunto numérico, especificamente o número complexo, né? E aí tem uma expressão aqui que ele fala que y é igual a esse produto aqui, onde você tem esse i aqui como um número complexo. E ele especifica esse i como i sendo raiz quadrada de menos 1 e i ao quadrado igual a menos 1. Bom, a gente está trabalhando aqui no conjunto dos complexos. Mas, primeiramente, a gente vai ter que resolver esse produto aqui para encontrar o valor de y que ele está pedindo. A solicitação é essa, o valor de y. Bom, se você ver, você tem uma potência aqui de mesma base. Mesmo sendo um número complexo, você segue a propriedade dos dados reais, multiplicação de potência de mesma base.
Então, essa multiplicação seria o quê? Seu y seria I elevado, né? Potência de mesma base, e você soma os expoentes, né? 1, mais 2, mais 3, mais 4, né? Mais 19, até o último aqui, que é o 20, né? Então, antes de você calcular esse I aqui, você tem que calcular primeiro essa soma dos expoentes. Estou mantendo a base, somando os expoentes. Bom, o comportamento desses expoentes aqui é um comportamento de progressão aritmética. Qualquer comportamento de números, né, com intervalos exatos, né, ou a própria sequência numérica, ela é uma PA, uma progressão aritmética. Então, isso aqui vai ser a soma dos termos de uma PA. Então, eu vou ter aqui y vai ser igual o I elevado à soma desses termos aqui, ó. Soma dos termos da PA, que é igual a A1 mais o AN vezes N, isso aqui dividido por 2. Ou seja, é I elevado a quanto? Isso aqui, ó, A1, né? O A1 vale 1. O AN, o último termo aqui, vale 20, né? Vezes a quantidade de termos, vai do 1, do primeiro até o 20º, né? Quantidade, né? Dividido por 2. E aí eu posso simplificar. Eu posso simplificar aqui, ó. 20 por 2, isso aqui é 10, né? 1 mais 20, isso aqui é 21. Então, quando eu vou fazer... calcular minha expressão aqui, o que restou dela? Eu fiquei com y igual a I elevado a 21 vezes 10. 21 vezes 10. 21 vezes 10 é 210. I elevado a 210. Poxa, mas ele falou no começo da questão que esse I aqui é um número complexo e já me deu até a condição dele. E aí, quando tem uma potência grande, um número grande no complexo, o que eu faço? Eu divido por 4, porque é um ciclo numérico, né? Então, para encontrar o equivalente dessa potência, eu faço o seguinte: 210 dividido por 4. E aí eu vou ter o seguinte: 5 vezes 4, 20, vai sobrar 1, né? 2 vezes 4, 8, né? E aqui eu tenho o resto 2. 5 vezes 4, 20, sobrou 1, né? Abaixei o 0. 2 vezes 4, 8, né? Sobrou 2 aqui. Esse aqui é o resto. Por que eu preciso desse resto aqui? Porque esse valor, né? Ele é equivalente, você falar aqui, esse seu y, que é igual a I 210, ele é igual, né? Eu dividi por 4, igual a I elevado a esse resto aqui, né? Por quê? Quando você tem uma potência no conjunto dos complexos, ou ela é 0, né? Desculpa, ela é 1, 0 menos I mais I, né? E aí vai ficar nesse ciclo de 4 alternativas. E I ao quadrado, você já tem o valor dele. I ao quadrado vale menos 1. Isso aqui igual a menos 1, tá bom? A questão 11 fala o seguinte: um mergulhador queria resgatar a caixa preta de um avião que caiu no rio Amazônico. Como havia um pouco de correnteza, a trajetória descrita pelo mergulhador foi como na figura abaixo. Ou seja, essa aqui é a trajetória, né? Ele vai pular dessa altura aqui do resgate e vai chegar até aqui a caixa preta, né? Nessa posição aqui. E aí ele deu essa posição horizontal aqui, ó. A posição da caixa preta em relação ao eixo das abscissas, né? O quanto que ele andou horizontalmente dessa origem até esse ponto aqui, que é o ponto perpendicular, né, à posição da caixa preta. Sabemos que a distância horizontal do bote, olha só, distância horizontal do bote de resgate ao local onde estava a caixa é 5 metros. É isso que ele está falando, distância horizontal, não é vertical, ó. Ele está dessa posição aqui, ele andou horizontalmente 5 metros. E aí ele vai ter que andar uma distância agora vertical para chegar até a caixa. Ele fala também que a trajetória do mergulhador é descrita da função. Essa aqui é a função que descreve esse movimento dele.
A gente já está identificando que isso aqui é uma parábola, né? É uma função quadrática, né? Que está descrevendo aqui como que vai ser esse movimento do mergulhador. Bom, se eu quero saber esse ponto aqui, olha só, esse ponto aqui, porque na verdade ele pergunta a profundidade que o mergulhador terá que alcançar. Olha só, qual a profundidade? Ó, entenda-se meu eixo X aqui como a linha do mar, né? A superfície do mar é isso aqui. Ele quer saber quanto que ele vai andar, quanto que ele tem que mergulhar daqui, né? Ele andou isso aqui 5 horizontalmente, quanto que ele vai andar exatamente para chegar nessa posição aqui. Perceba que essa parábola ela sai aqui do resgate, né? E ela vai passar aqui nesse ponto onde está a caixa preta. Bom, a questão não é difícil, é uma questão interpretativa, né? Bom, se você tem essa abscissa aqui, e o que eu quero saber? Eu quero saber essa ordenada aqui, ou seja, eu tenho o elemento do domínio e eu quero saber qual a imagem para ele. Essa imagem vai me dar justamente essa altura aqui, ó, que o problema está pedindo, o quanto de profundidade. Bom, não tem mistério aqui para você fazer depois que você consegue interpretar a questão. Você vai pegar a abscissa, né, o seu elemento do domínio, vai jogar na função e vai ver qual a imagem que vai te dar a profundidade, né? Então, eu pego a minha função, minha f de x, né, vou jogar o valor da abscissa, né, o meu elemento do domínio, que é 5, vou jogar aqui na função. Substituindo aqui, eu vou ter menos 5 ao quadrado mais 1/2 vezes x sobre 2, isso aqui vai ser 5 sobre 2, já substituir direto, tá? O 5 no lugar do x multiplicando o meio. Isso aqui mais 3. Bom, então, minha f de 5, 5 ao quadrado é 25, né? Então, você vai ter aqui menos 25, porque é só o x que está ao quadrado, não é esse sinal aqui, aí tem que ter atenção com o sinal. Isso aqui é 5 ao quadrado, mais 5 sobre 2, mais 3. Bom, vou ter que fazer o MMC aqui para resolver, né? Isso aqui vai ser 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes menos 25 é menos 50. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 5, 5 positivo. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 3, 6. Então eu vou ter aqui 50 menos 11, né? 50 menos 11 vai dar 39. Então meu f de 5 vai ser igual a menos 39 dividido por 2. E aí nas alternativas, o que tem aqui nas alternativas? Não tem fração, né? E não tem negativo. Só que o negativo, você tem que ter atenção com esse negativo aqui. Por que você tem que ter atenção aqui com o negativo? Olha só, você está achando uma imagem aqui no eixo Y. Essa imagem vai te dar profundidade, né? Só que isso aqui é distância. Então você vai ter que tirar o módulo disso aqui para eliminar, tá? Por quê? Você vai andar daqui dessa posição 0 até a menos 17. Em módulo, porque distância, profundidade. Não existe profundidade que você vai deixar um valor negativo. É uma quantidade percorrida, né? Então você pode fazer um módulo aqui sem problema nenhum. Muita gente parou aqui porque encontrou esse negativo. Mas não é o obstáculo, tá? Você acha o negativo porque ele está assim em relação ao seu cartesiano, para cima positivo, para baixo negativo. Então você vai ter menos 39 dividido por 2. Menos 39 dividido por 2, isso aqui vai dar 19 em módulo, né? Coloquei módulo para indicar a profundidade, né? 19,5. Tá bom? Questão 12. Questão de progressão aritmética. A fim de organizar a convocação dos funcionários de uma empresa para o exame médico, decidiu-se numerá-las de 1 a 500.
Na primeira semana foram convocados os funcionários cujos números representavam múltiplos de 2. Ou seja, você tem 500 pessoas, cada uma recebeu uma senha, né? E aí, na primeira semana, ele vai retirar quem recebeu uma senha que é múltipla de 2. Por exemplo, quem recebeu a senha 2, 4, 6, 8, até chegar a 500, né? Isso aqui vai do 1, né? A senha 1, né? Do intervalo aqui de 1 até 500, tá? Bom, e aí ele vai retirar, quantas pessoas, a quantidade que ele vai retirar aqui, né? O meu termo geral aqui, a quantidade de pessoas que ele vai retirar. Bom, eu já observei que isso aqui é uma PA, né? De razão 2, né? Porque ele está querendo retirar aqui os de quantidade parça, não estou falando, os múltiplos de 2, né? Então, os múltiplos de 2, eles formam uma progressão aritmética de razão 2. Então, eu quero saber quanto que eles vão retirar aqui, quantas pessoas que serão retiradas daqui. Bom, eu já tenho aqui o meu A1, né, o primeiro termo, e aqui eu tenho o meu AN, o último termo. O que eu preciso saber aqui é a quantidade de pessoas que estão enquadradas nessa situação aqui. Por isso eu preciso saber do N. Mas para isso eu tenho que usar o termo geral da PA. Ó, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Eu preciso saber quem é esse N. O resto tudo aqui eu já tenho, todas as informações eu já tenho. Então, o que eu vou fazer? Esse meu AN aqui é o 500. Então, é 500, que é igual a 1, que é 2, mais N menos 1, vezes a razão. A razão aqui é 2, tá? A minha razão aqui é 2. Então, vou isolar aqui o N e saber qual é a quantidade, né, de senhas múltiplas de 2, que vai me dizer a quantidade de pessoas que foram retiradas. Olha só, esse 2 ele passa para cá subtraindo, aí eu vou ter aqui 498 igual 2N menos 2. Esse 2 vai voltar para cá somando, então eu vou ter aqui 2N igual, ó, passou para cá somando, voltou a ser 500. 2N igual a 500. Divide por 2, você tem aqui que seu N é igual a 250. Então, as pessoas que têm senhas múltiplas de 2, elas contabilizam 250 pessoas. Tá? Agora, eu preciso saber quantas que foram retiradas na segunda semana. Na segunda semana, são retiradas as pessoas com senhas identificadas por múltiplos de 3. Agora eu vou ver aqui a segunda semana, que são os múltiplos de 3. Ou seja, quais são esses números aí? Múltiplo de 3. 3, né? 3 vezes 3, né? 3, 9, né? 15... até chegar aqui no 495, que é o último múltiplo de 3 que a gente contabiliza de 1 até 500. 495. Bom, isso aqui vai ser uma progressão aritmética, né? Progressão aritmética de razão igual a 6. Então, isso aqui vai ser uma PA de razão igual a 6. Termo geral da PA, vou aplicar de novo aqui, eu vou ter 495, que é igual a 3, né? Mais N menos 1, o N eu estou buscando, é a quantidade de múltiplos de 3, vezes a razão, que é 6. Esse 3 vem para cá multiplicando, né? Subtraindo, então você tem 495 menos 3, 492, que é igual a 6N menos 6. Esse 6 vai para lá somar, né? E aí você vai ter 6N, que vai ser igual a 492 mais 6, 498. Ou seja, 498 dividido por 6, né? Isso aqui vai dar N igual a 83. Você divide por 6, divide por 6, isso aqui vai dar 83.
E agora, acabou a questão? Não, porque no final da questão ele quer saber qual o número de funcionários que não haviam sido convocados após essas 2 semanas. Ou seja, do total que você tem, que são 500, cada funcionário recebeu uma senha, você vai subtrair. Então isso aqui vai ser 500 menos 250 menos 83. E aí que a gente chega na resposta, que vai dar 167. Tá? Então, após 2 semanas, 167 pessoas ainda não foram chamadas. Essa aqui é a questão aqui. A questão não é difícil, né? O raciocínio, eu acho que dá um pouco mais de trabalho você não esquecer disso aqui, o final, né? Do todo você tem que ficar retirando ali o que foi chamado. Primeiro os múltiplos de 2, depois os múltiplos de 3. A questão 13, ela envolve log, né? E uma das propriedades importantes do log é a mudança de base. E também uma das propriedades mais difíceis que tem, que quando você tem que fazer uma mudança, né? Quando ele dá essa sequência aqui de log de um valor, né, igual a variável, né? E depois ele pede um log numa base diferente do que ele está apresentando, da variável, é o caminho que ele está indicando que ele quer fazer aqui uma mudança de base. Bom, essa é a característica da mudança de base. As principais questões de mudança de base é isso aqui, te dá uma variável, né, em função dessa base, né, um logaritmando com uma base, né, depois esse outro logaritmando com essa mesma base, derivando para variáveis. Só que aí, quando ele vai fazer a pergunta, no final ele pede uma base diferente. E qual é a jogada aqui nessa mudança de base? Isso que ele perguntar para você, você faz a mudança de base. Em cima de qual base? Qual base que eu vou escolher para fazer a mudança? A base que ele te apresentou aqui, a variável, para você ter como substituir. Então a minha mudança de base vai ser em cima do que ele está me pedindo, e a base que eu vou usar vai ser a base que ele me apresentou os dados. Ou seja, eu vou reescrever isso aqui como sendo isso aqui vai ser log, vou fazer mudança de base. Log de 2, né? Como eu vou fazer uma mudança, eu coloco a base que eu quero. Eu estou usando a base 30 porque ela é mais conveniente para mim. Foi os dados que ele apresentou. Então, vou colocar aqui, log de 2 na base 30. Mudança de base, você divide os logs, né? E aqui embaixo eu vou ter o que? Log de 10 na base 30. Então, esse caminho inicial aqui ele é muito importante da mudança de base. Ele vai te dar valores numa base e ele vai te pedir algo numa base diferente. Então, você vai fazer a mudança de base buscando o que ele apresentou. Esse é o caminho, esse é o macete inicial, tá? Para você poder fazer substituição. E aqui tem outro segredo também, né? Essa questão da mudança de base, ela tem várias coisas intrínsecas aqui. Por exemplo, você tem aqui log de 2, né? Que ele está apresentando aqui, e aqui log de 10. Então você vai ter que usar uma multiplicação ou uma divisão que te leve a esses valores aqui. Uma relação entre esses valores aqui que te leve para 2. Por que eu vou fazer isso? Existem N possibilidades, mas eu vou ver aquilo que vai me atender. Por exemplo, eu posso falar que o 2 ele é resultado do 30 sobre 15. Eu posso falar isso aqui, log de 30 dividido por 15. Isso aqui na base 30. Eu só reescrevi meu log, não fiz nada demais. Rodrigo, de onde que você tirou essas questões aqui? Por que você colocou 30 e colocou a 15 aqui? Olha só, por que eu fiz isso? Porque quando eu vou fazer essa distribuição aqui, uma composição por 2, eu poderia ter outros valores. Eu poderia colocar aqui 50, 40 e 20, por exemplo. 40 e 20. Mas olha só, o meu log está trabalhando com 30 aqui. Então não faz sentido eu querer buscar o 40 aqui. E olha só o 15. O 15 é 3 vezes 5. Está vendo isso? Então, vai me levar, quando fizer a decomposição desse log, a valores que eu já tenho para poder fazer a substituição. Isso aqui, dividido, aqui eu vou usar o mesmo raciocínio, né? Log
Para você achar 10 aqui, você pode fazer o que aqui? Log de 30 dividido por 10, né? 30 por 3. Dividido por 3. 30 dividido por 3 dá 10. Ou seja, isso aqui também na base 30. E por que eu estou fazendo essa distribuição aqui? Eu estou me baseando no que fazendo, existe N possibilidade de você achar um resultado 2 e um resultado 10, né? Tanto na divisão como na multiplicação. Eu estou buscando aquelas favoráveis ao que ele me apresentou aqui, ó, a base 30, o 15 que você tem aqui, essa decomposição, isso aqui vai ser 3 vezes 5, para eu poder fazer a substituição. Eu vou caminhar em direção da minha substituição, tá? Lembrando que quando ele colocou a questão do log na prova, ele colocou uma questão difícil, desse tipo aqui, que está mais difícil que essa, tá? Então, e usava muito a mudança de base para poder resolver a questão. Olha só, e aqui, basicamente, a gente vai começar a aplicar as propriedades do log. Por exemplo, aqui eu tenho log de 30 sobre 15, né? Que eu fiz esse 2 aqui, eu reescrevi ele. Aqui 10. 10 é a mesma coisa que 30 sobre 3. Bom, esse aqui agora eu já consigo, né? Buscar elementos para fazer substituição. Por quê? Aqui no numerador você vai ter, ó, log de 30 na base 30, né? Ó, isso aqui você está dividindo. Propriedade do logaritmo, quando é divisão, isso aqui vira uma subtração de log naquela mesma base. Então, isso aqui eu vou reescrever como sendo log de 30 na base 30 menos o log de quem? Log de 15 na base 30. E aqui eu vou dividir. Dividindo por quem? Quem que eu vou dividir aqui? A mesma coisa. Log de 30 na base 30, log de 3, menos log de 3 na base 30. Então vai ser log de 30 na base 30 menos log de 3 na base 30. Fui fazendo a decomposição do log. E olha como ficou fácil agora, né? Buscando as propriedades. Isso aqui, ó, olha só, log de 30 na base 30, isso aqui é 1. Já simplificou a minha vida. Isso aqui também, ó, log de 30 na base 30, isso aqui é 1. Então a minha expressão, ela vai ficar o quê? Aquele menos log de 15 na base 30. O que restou aqui, né? O que restou foi isso aqui, ó. Menos log de 15 na base 30. E aqui agora, menos log, né? Deixa eu esquecer de colocar o 1 aqui. Isso aqui ficou 1. Então é 1 menos log de 15 na base 30 dividido por 1 menos log de 3 na base 30. E olha o que apareceu. Olha só, log de 3 na base 30 até já tenho aqui, ó. É A. Um problema já resolvi. Agora eu vou só resolver aqui o meu numerador, né? Isso aqui vai ser, ó, 1 menos o 15. O 15 é 3 vezes 5, ou seja, menos log de 3 vezes 5 na base 30. Aqui já vou substituir, ó. Isso aqui é 1 menos o A. Peguei daqui e já fiz a substituição. E olha o que aconteceu. 1 menos log de 3 na base 30, né? Aí menos, né? Log de 5. Log de 5 na base 30 também. Então aqui eu já encontrei todo mundo que eu precisava, ó. 1 menos A, né? E aí aqui no final eu vou ter 1
log de 3 na base 30 vale A, e log de 5 na base 30 vale B. Então, eu vou ter 1 menos A menos B. Né? E a resposta alternativa é justamente isso, né? Ele deixa em função das variáveis, né? Mais ou menos o que caiu na prova, tá? Mais ou menos o que caiu na prova foi desse tipo aqui. Então, aqui eu vou ter, ó, isso aqui vale A e isso aqui vale B. Então, o que que ficou no final aqui? 1 menos A menos B sobre 1 menos A. Tá? Questão trabalhosa, tem um entendimento da propriedade aqui para você dominar esse vai e volta aqui, mas é interessante você desenvolver isso, conseguir pegar, até porque isso aqui já caiu na prova, tá? Não com esses valores, mas já foi cobrado na prova essa interpretação da mudança de base, tá bom? Segredo aqui, aquilo que que ele está solicitando, você faz uma mudança de base para a base que ele está te apresentando valores, em função daquilo que apresentou para você. E a partir disso é decomposição e propriedades. Tá bom? Obrigado aí. Para a próxima. Questão 14. Questão 14, ela apresenta uma equação do terceiro grau, né? E aí pede a soma dessas raízes, né? Ele está considerando aqui A, B e C as raízes reais da equação. Ou seja, nessa equação aqui, ela tem 3 raízes, porque é igual de 3, grau igual a 3, né? E você tem as raízes aqui, A, B e C. Essas são as raízes, né? Bom, e ele quer saber quanto que vale essa soma aqui, essa soma do inverso das raízes. Inicialmente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou identificar quem são os coeficientes, né? O primeiro coeficiente aqui, deixa eu só mudar essa raiz aqui, para não confundir, tá? Deixa eu mudar a variável aqui, deixar tudo em x, ó. A soma das raízes, você não confunde. x1 mais x2 mais x3, né? Isso aqui vai ser igual a menos b sobre a, tá? Bom, essas aqui são as raízes e aí você não pode confundir com os coeficientes, porque geralmente a gente usa a, b, c para os coeficientes aqui, né? A gente faz essa mudança aqui. E aí pode ficar um pouco confusa a questão justamente por isso, porque ele identificou as suas raízes com as variáveis que geralmente nós utilizamos para fazer coeficientes, né? Por isso que aí na forma de girar a gente coloca lá que a soma é menos b sobre a, né? Por quê? Porque a gente está olhando aqui, ó, quem está acompanhando aqui, esse cara aqui é o A, esse cara aqui é o B, esse cara aqui é o C, esse cara aqui é o D. Então a questão, ela faz uma sacanagem aqui, que é chamar as raízes de A, B e C para dar confusão. Por quê? Você vai confundir aqui coeficientes com raízes. Qual é a jogada aqui, né? Ele já falou que se A, B e C são as raízes. Para você não ficar confuso, né, em relação aos coeficientes, você muda essas letras aqui, ó. Você coloca isso aqui, ó, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre x3. Precisava fazer isso? É interessante para você, justamente para você não confundir, né? Porque as relações de tiragem, elas falam o seguinte: elas apresentam soma combinada e produto. Isso aqui em relação às raízes, soma de raízes, soma combinada de raízes, produto de raízes. E geralmente quando a gente vai verificar, né, a representação dessa soma, né, desse produto, a gente usa essas letras aqui, ó, A, B, C, D, para identificar quem são os coeficientes aqui. Só que a questão, como ela está sacaneando aqui, ela está chamando as raízes de A, B e C, ia ficar uma confusão aqui. Então, o primeiro passo, você muda essa letra aqui, não tem problema nenhum. Ele quer saber isso aqui, ó, 1 sobre x1, 1 sobre x2 e 1 sobre x3. A questão não é difícil, mas essa interpretação aqui pode gerar atrapalhar na hora da resolução da questão. Então, tem que ficar muito atento, né, porque ele fala que as raízes são
A, B e C. Para evitar confusão, eu chamei esse aqui de x1, esse aqui de x2 e esse aqui de x3. E aí eu continuo aqui com meus coeficientes como eu conheço, né? Nas fórmulas de Girardi, tá bom? Vou resolver isso aqui que ele está querendo, né? Ele quer saber essa soma desses inversos aqui, ó. Isso aqui, bom, você faz um MMC, né? Seu MMC, fatores não comuns, você faz um produto, ou seja, o MMC vai ser x1 vezes x2 vezes x3. Olha só, se você pega o MMC e divide pelo primeiro, ó, vai cancelar o primeiro, vai sobrar os próximos, né? Vai ficar x2 vezes x3 mais, olha só, pega o MMC, divide por esse aqui, né? Cancela esse x2, cancela esse x2, você fica com x1 vezes x3. Ó, pega aqui, divide pelo outro aqui, você vai sobrar o quê? x1 vezes x2. Então isso aqui mais x1 vezes x2. Poxa, olha que coincidência. Esse cara aqui, né, esse aqui é a soma combinada das raízes. A soma combinada das raízes é o que? É C sobre A. Só que esse C, esse A, B e C aqui tem que estar atento, porque não é esse valor aqui que eu estou falando, tá? Que ele apresentou, tá? A, B e C. Eu fiz a mudança, justamente para não gerar essa confusão. Então, quando eu falo aqui que essa soma combinada, né, que é o meu numerador, é C sobre A, eu estou falando o seguinte, esse C aqui é esse coeficiente aqui, tá? Então, aqui eu vou ter, o meu coeficiente C aqui vai ser menos 5. Isso aqui vai ser igual a menos 5, né? Deixa eu colocar a fórmula ali para não confundir. Menos 5 sobre A, né? Isso aqui vai ser C sobre A, né? Por que C sobre A? Essa soma combinada aqui, isso aqui é C sobre A, dividido, né, por esse produto aqui, ó. Esse produto aqui é menos D sobre A. Menos D sobre A. Bom, divisão de frações, o que vai acontecer aqui? C dividido por A multiplica pelo inverso. Vai dar A sobre D. Então você, menos D, né? Cancela esse A, você fica com menos C sobre D. Olha só, e aí ficou fácil, porque quem é seu C? O C vale menos 5. Então você tem menos com menos 5, né? E o A vale quanto? O A vale, deixa eu buscar aqui. O A vale 1. Deixa eu ver se eu coloquei o número certo aqui. Aqui o A cancelou, na verdade, tá? É menos C sobre o D, tá? Aqui não é A, aqui é D. Isso aqui é o D. Ficou parecido com A, mas é D. Tá? O D vale quanto? O D vale 8. Tá? Então você tem menos com menos 5, 5 oitavos. Tá? O A eu simplifiquei aqui, aí ficou só menos C sobre D, né? Esse menos continua aqui na fórmula, né? Na definição. É indiferente eu colocar esse menos aqui embaixo, ou aqui em cima ou no meio, tá? Não vai mudar nada. E aí eu substituí aqui, ó. Quem é o C? O C, ele vale menos 5. Quem é o D? O D vale 8. Fiz a substituição aqui, ó. Menos 5. Ele vai dar 5 positivo sobre 8. Tá bom? Uma questão de equação, né, de grau N, terceiro grau no caso, né, usando as propriedades, as fórmulas de Girardi. Questão 15. A sequência abaixo apresenta os conceitos de 8 militares no último semestre de uma determinada OM. Observe que esses conceitos aqui, eles não estão no rol, tá? Caso fosse uma mediana aqui, a gente teria sempre que trabalhar com o rol, colocar na ordem crescente ou decrescente. E aí ele dá as afirmações aqui em relação a esses valores, a esse conjunto de valores. Sobre esses conceitos, é correto afirmar. O primeiro, ele vai falar o seguinte,
ele vai falar sobre o gráfico de setores, né? Depois a B ele vai falar da propriedade, da moda, desvio médio e desvio padrão. Basicamente a gente dá uma volta nos assuntos de estatística, né? Bom, a ideia aqui, para ficar uma coisa mais visual, o que eu vou fazer? Vou fazer a tabelinha aqui para a gente verificar qual alternativa está correta. Quando eu faço a tabelinha, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a minha variável, né? Uma variável aqui são as notas e vou verificar a frequência absoluta de cada nota. Por exemplo, 60 aparece 1, 2, 3 vezes. Então eu tenho aqui 60 com frequência absoluta 3. Depois eu tenho 65 com frequência absoluta 2. Depois de 65 eu tenho 68. Com frequência absoluta aparece uma vez só. O 70 só aparece uma vez, 72 aparece uma vez só. Aqui. Vou deixar aqui que eu posso precisar. Vamos lá. O item A fala o seguinte: o gráfico de setores é dividido em 5 fatias, as quais correspondem aos conceitos obtidos. O conceito 60 representa um ângulo de 145. Vamos fazer esse gráfico aqui rapidinho? Na questão A aqui, no item A. Ele está dividindo aqui esse gráfico em 5 setores, porque ele está considerando aqui as 5 variáveis, né? Os cinco elementos, né, que você tem aqui, né? E aí vamos fazer o seguinte: eu não sei a proporção exata dessas áreas aqui, eu vou fazer uma estimativa, né? Vou fazer 5 fatias aqui, porque eu não sei qual é esse ângulo dos setores aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Cada pedaço, cada fatia, né, da minha pizza representa uma dessas variáveis aqui, ó. Por exemplo, essa aqui pode ser 60, essa aqui 65, né? 65, 68, 70 e 72, tá? Cada um vai ter um ângulo correspondente ou uma porcentagem correspondente, né? E aí ele fala o seguinte: no item A, um gráfico de setores dividido em 5 fatias, a quais correspondem os conceitos obtidos. O conceito 60 representa um ângulo de 145 graus. Ele está falando que esse ângulo aqui, né, ele é de 145 graus. Como que a gente verifica? Antes disso, eu tenho que saber quantos elementos eu tenho aqui. Qual o meu N, a quantidade que eu tenho total. O meu N aqui, ó, 3 mais 2, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. Então, o meu N aqui é igual a 8. Eu faço uma regra de 3 para saber esse ângulo. Por quê? Olha só, 8 pessoas, né? Quando você distribui aqui numa circunferência de 360 graus, ela representa o todo, né? Os 360 graus. Então, quantas pessoas, e olha só, essa abordagem aqui ela é muito interessante, que ela mistura, né? A frequência absoluta com o ângulo, né? Quantas pessoas representam 60 graus, por exemplo? Que é o que ele está falando aqui, ó, 60, que é o que ele quer saber. 60 são 3 pessoas. Então a regra de 3 é o seguinte: 8 pessoas representam 360 graus, ou seja, o todo. Então 3 pessoas representam x graus. Então quando você faz a regra de 3, você vai ter o quê? Que x é igual a 360 vezes 3 dividido por 8. 360 vezes 3 dividido por 8, isso aqui vai dar 145 graus. Bom, 145 graus é diferente do que ele está falando, né? Ele está falando que isso aqui é 135 graus. Não, isso aqui é 145 graus. Então esse item A aqui ele está errado, tá? Uma regra de regra de 3 simples para você poder definir. A questão B, o item B, né? Fala o seguinte: se dividirmos ou subtrairmos um mesmo valor ou uma constante real de cada conceito, a média aritmética permanece a mesma. Não, essa é a propriedade da média aritmética. Isso aqui ele está falando da propriedade, é o contrário.
né? Lá na apostila fala da propriedade, das duas propriedades, né? O que vai acontecer aqui? Se você dividir ou subtrair um mesmo valor, uma constante real, a cada conceito, se a cada um desses elementos aqui você somar ou subtrair o mesmo valor, a média aritmética deles também vai ficar somada ou com a subtração desse mesmo valor. Não vai ficar a mesma. Então o erro aqui está quando ele fala que permanece a mesma. Não permanece a mesma. A propriedade diz que não permanece a mesma, tá? Então essa aí tá errada também. A A tá errada, a B tá errada e a C. O que fala a C? A moda dos conceitos é 65? Moda igual 65? Moda é aquela que tem a maior frequência absoluta. Quem tem maior frequência absoluta é 60. Então 60 é a moda, não 65. Então essa aqui está errada, porque a moda ela é 60 e não 65, tá? Isso aqui está errado, né? Moda é 60. Então a C está errada também. O desvio médio é 3. O desvio médio e o desvio padrão vai dar um pouquinho de trabalho. Por quê? Olha só, para fazer na D aqui, para fazer o desvio médio, você precisa saber a média aritmética desses valores aqui, ó. Você vai precisar dessa média aritmética. A média aritmética vai ser o quê? 3 vezes 60, né? Mais 2 vezes 65, mais 68, mais 70, mais 72. Isso aqui eu vou dividir por N, meu N aqui é igual a 8. Né? Essa somatória aqui vai dar 520. Né? Então 520 dividido por 8 deu 65. 65 é a média, né? O valor médio do conceito. Né? Bom, você fazer o desvio médio, o desvio médio nada mais é que uma diferença modular, né? De cada variável, né? Você retira a média em módulo, né? E aí você faz tipo uma média modular. Ou seja, isso aqui vai ser 60 menos 65 vezes quem? Vezes a frequência que você tem aqui, né? 3 mais 65 menos a média que é 65, né? Vezes 2 mais 68 menos 65 vezes 1, né? E mais 70 menos 65 vezes 1 mais o último aqui, 72 menos 65 vezes 1, tá? Isso aqui tudo você vai dividir por 8. Então o desvio médio, 60 menos 65 vai dar menos 5, só que em módulo, né? Então 5 vezes 3, isso aqui vai dar 15. Isso aqui vai dar 0, né? Isso aqui vai dar 0. Aqui você vai ter 68 menos 65, isso vai dar 3. Aqui, 70 menos 65, isso aqui vai dar 5. O próximo aqui, 72 menos 65, isso aqui vai dar 7. Dividiu por 8, né? 20, isso aqui vai dar 30 dividido por 8, né? 30 dividido por 8. 30 dividido por 8 vai dar 3, alguma coisa. Não pode, né? Não pode porque a alternativa fala que o desvio médio é 3. O desvio médio não é 3, é 3,75. Então só pode ser a questão E, né? A última aqui, que ele fala que o desvio médio, o desvio padrão, né? É raiz quadrada de 79 sobre 4. Bom, para você fazer o desvio médio, o desvio padrão, né? A letra E.
Como é que a gente calcula o desvio padrão? O desvio padrão, ele vai ser aquela raiz quadrada da variância, né? Vou fazer dessa maneira aqui. Raiz quadrada da variância. Como é que a gente calcula a variância? Bom, vai ser mais ou menos o que a gente fez aqui no desvio médio, só que vai ser uma diferença quadrática, né? Então eu vou ter aqui 60 menos 65 ao quadrado vezes 3 mais 65 menos 65 ao quadrado vezes 2 mais 68, né? Menos a média, que eu já fiz a média aqui, ó. A média aqui é 65, né? Menos 65 ao quadrado vezes 1, né? Depois, mais 70 menos 65 ao quadrado, mais 72 menos 65 ao quadrado. Isso aqui você tem que dividir por 8, que é a quantidade que você tem, né? O todo que você tem. A conta é um pouco trabalhosa, mas é uma trabalhosa que não dá aqueles números exagerados, né? Vão ser números mais próximos para você encontrar, mais fácil de você encontrar. Vou colocar aqui só para a gente fechar aqui essa conta aí, tá? Do desvio médio padrão. Vou colocar aqui desse lado. Desculpa, desvio padrão, tá? Falei desvio médio padrão, né? Desvio padrão. Quando eu faço aqui, eu vou ter aqui 60 menos 65 vai ser 5 ao quadrado, 25. 3 vezes 25, isso aqui vai dar 75. Mais, aqui, isso aqui vai dar 0, né? 65 menos 65, isso aqui zerou. 68 menos 65 dá 3, 3 ao quadrado, 9. O outro que eu tenho lá, 70 menos 65 vai dar 5, né? 5 ao quadrado vai dar 25. Mais 25. E aí a última, né? 72 menos 65. Isso aqui vai dar 7. 7 ao quadrado, 49. 49 dividido por 8. Então isso aqui vai ser raiz quadrada de 138, né? 158, né? 158 dividido por 4, né? Simplifica, simplifica, você tem raiz quadrada de 79 sobre 2, tá? Aí você pode pensar, pô, não seria mais simples você usar outra forma do desvio padrão, que você tem que fazer a somatória? Não seria. Por quê? Qual é a jogada aqui? Esses números aqui, ó, essas variáveis, quando você leva o quadrado para fazer somatória, vai começar números muito grandes, né? Números grandes, né? Então, para evitar essa conta com números grandes, apesar desse trabalho todo aqui, ele ainda é mais simples que você usar outra fórmula. Geralmente, né, a outra fórmula a gente usa para simplificar. Mas como você está com números de duas casas aqui, você fazer potência desses números vai dar números grandes. Então é melhor você sair pela média aritmética mesmo, tá? Então aqui você tem o desvio padrão 79, raiz quadrada de 79 sobre 2. O que eu chamo a atenção? Chama a atenção o seguinte, não esqueço jamais disso para a questão da prova, né? Eu falei na regular, mas é uma coisa que eu não consegui cobrar ainda no simulado. Quando você tem um conjunto de dados, existe uma relação uma relação inversamente proporcional. O que eu quero dizer aí com isso? Que quanto menor o desvio padrão, maior a regularidade daquele grupo, né, daqueles valores. Maior regularidade, tá? Não esqueça disso. Ou seja, aquele conjunto que os números estão próximos, por exemplo, 6, 7, 8, né? Tem uma regularidade melhor, né? Um desvio padrão menor do que um grupo que tem 1, 7, 9, 2, valores mais separados. Então a relação é essa aqui, ó. É só para complementar esse assunto do desvio padrão. Quanto menor o desvio padrão,
maior a regularidade do seu conjunto de elementos. Quanto maior o seu desvio padrão, menor sua regularidade, né? Seu afastamento é maior da sua média, maior regularidade, tá bom? Só para não esquecer disso aqui. Fechamos aqui o sexto simulado.